Questão de número 40. Neurônios são células que transmitem impulsos nervosos através de pequenas correntes elétricas. O campo elétrico gerado pelos neurônios para produzir essas correntes pode ser modelado por meio de dipolos elétricos, compostos por uma carga positiva e outra negativa, cujas intensidades possuem módulos idênticos, como mostra a figura. Então, está aqui, né, os neurônios sendo modelados, né, por um dipolo. Nesse modelo, as direções e sentidos do vetor campo elétrico gerado por esse dipolo nos pontos A, B e C, ao longo do eixo axial do neurônio, o eixo X, são representados respectivamente por... Bom, vamos revisar, né, algumas informações muito úteis, né, a respeito do campo elétrico, que nos permitirá, né, identificar quais são, né, as direções e sentidos do vetor campo elétrico. É importante entender que todo corpo com carga gera em torno dele um campo elétrico, ok? Esta figura ela ilustra uma esfera com carga positiva, ok? Para visualizarmos o campo elétrico que esta esfera gera, nós desenhamos algumas linhas, né, chamadas de linhas de campo elétrico. Então, ó, resumindo, as linhas de campo são usadas para visualizar, né, o campo elétrico, né, gerado por um corpo portador de carga. As linhas de campo de uma carga positiva saem dela, né? E é importante destacar que esta orientação para as linhas, né, foi escolhida, né? Ou seja, foi escolhido que o sentido de toda a linha de campo, né, de uma carga positiva deve ser saindo dela. Então, vamos registrar isso. A orientação das linhas foi escolhida. Por fim, o vetor campo elétrico é tangente em qualquer ponto da linha e também aponta para fora. Então, resumindo, o vetor campo elétrico é produzido por uma carga positiva aponta para fora dela. Para fora dela. Esta figura ilustra uma esfera agora com carga negativa. As linhas de campo de um corpo com carga negativa são desenhadas desta forma, ou seja, as linhas entram na carga, ok? Esta orientação foi escolhida justamente para diferenciar, né, da orientação das linhas de campo, né, de uma carga positiva. O vetor E ele aponta, né, para dentro do corpo, né, com carga negativa. Então, ó, resumindo, o vetor E aponta para dentro do corpo com carga negativa. Certo? Todas essas informações serão muito úteis, né, para nós determinarmos as direções e sentidos, né, dos vetores campo elétrico nos pontos que a questão pede. Feita uma breve revisão, né, de campo elétrico, vamos determinar a direção e o sentido do vetor campo elétrico nos pontos, né, A, B, C que a questão pede.
Vamos começar com o ponto A. Bom, veja que né, que ele está à esquerda, né, da carga do neurônio com carga positiva, né? Como vimos, o vetor E, né, o vetor campo elétrico gerado por uma carga positiva, aponta para fora dela, né? Então, neste ponto, o sentido correto do vetor campo elétrico, né, é justamente para a esquerda. Bom, o ponto B, né, veja que ele está entre os neurônios, certo? Novamente, relembrando, o vetor campo elétrico de uma carga positiva, né, aponta para fora dela, e o vetor campo elétrico de uma carga negativa aponta, né, para dentro dela. Então, o sentido correto, né, do vetor campo elétrico entre as cargas, né, é para a direita. Finalmente, veja que o ponto C, né, está à direita do neurônio de carga negativa. Né? Novamente, lembremos que o vetor E, né, vetor campo elétrico, ele aponta, né, para dentro de uma carga negativa. Ok? Então, o sentido correto do vetor E no ponto C é para a esquerda. Vamos agora encontrar a alternativa correta. Para isso, né, procuramos as setas, né, das alternativas que possuem as mesmas direções e sentidos que as setas vermelhas, né, que nós usamos para responder, né, a questão. Podemos facilmente identificar, né, que a letra B, né, a letra B é, né, a alternativa correta.